dentro da FEA, dos alunos de artes cênicas que entraram aqui, aliás, era a saída de uma reunião do Conselho do Departamento de Economia. Foi muito engraçado que eles entraram, fizeram todo um barulho aqui, mas não era nem uma ação política, era uma atividade artística deles, todos de rosa. E além do mais, quero lembrar que o professor Campomaro já saiu, mas ele falou da década de 60, da década de 70. Preciso lembrar que, em 1969, quando prenderam o presidente do centro acadêmico, Paulo Beskov, onde foi que os alunos se reuniram para, numa assembleia, nomeá-lo sócio benemérito dessa entidade e tratar do que os estudantes fariam diante daquela ação? Foi aqui na rampa do FEA 1. Então, eu me pergunto se, eventualmente, as catracas não criam um impedimento para tanto a manifestação que aconteceu no passado, ou que foi uma manifestação artística, ou outras manifestações políticas que, volta ou outra, podem ser necessárias. Para terminar, é uma questão que eu acho que talvez não tenha ficado exatamente clara nas reuniões da comissão, que é se nós temos mecanismos para controlar problemas técnicos cotidianos que possam ocorrer com o sistema de catracas. Quando a gente tem eventos muito grandes, por exemplo, eventualmente a gente precisa liberar as catracas, porque é muita gente, o fluxo de registro, acho que talvez não desse conta. E se uma vez que os problemas ocorrem justamente quando entra a gente fora, se uma câmera foi roubada da congregação durante um evento que era aberto externo, eu me pergunto se isso não seria um problema. E, além do mais, a gente tem que lembrar que os calouros, até metade do ano, não têm carteirinha permanente da USP. Então, se todos eles teriam que passar por uma única catraca com sensor de código de barra, como isso funcionaria? Desculpa a pergunta longa, mas eram esses os pontos. Obrigado. Alô? Bom, primeiro, bom dia, já boa tarde para todos os colegas. Queria cumprimentar a professora Raquel também, por expor argumentos que eu muito concordei. E cumprimentar tanto o centro acadêmico quanto a diretoria da FEA por estarem fazendo aqui um debate tão amplo, participativo e democrático. Até aproveitar o momento para fazer um apelo, tanto para o centro acadêmico quanto para a diretoria, para que a gente tenha um debate participativo e democrático. E também um processo decisório participativo e democrático em relação às questões que estão surgindo no nosso curso de administração. Muito pertinente, acho que é o momento para colocar isso. E, por fim, minha pergunta é a seguinte. Outro dia, estava no CPUSP, fui fazer natação e roubaram meu celular, CPUSP. E me roubaram no vestiário da piscina. Poxa, tipo, tem catraca para entrar no CPUSP e tem catraca para entrar na piscina também. E questionei o chefe da segurança, que foi lá na hora me socorrer. Ele falou que não só isso acontece, como acontece de forma muito comum lá dentro do CPUSP, e não só no CPUSP, como no vestiário da piscina. Tem 2 catracas para se chegar lá, tem câmeras em todo o CPUSP também. É muito comum ter roubos de celulares, carteiras no CPUSP. O que me fez pensar que, para chegar, se ter um roubo lá no vestiário da piscina do CPUSP, só pode ser, como foi muito mencionado, inclusive, ao longo de todo o debate, alguém que participe da comunidade do CPUSP, aluno, professor ou funcionário. E queria perguntar tanto para o professor Reinaldo quanto para a professora Raquel, qual seriam ações práticas para coibir o roubo das pessoas que fazem parte da própria comunidade, tanto de uma perspectiva que haja as catracas, quanto de uma perspectiva que não hajam as catracas. Isso aí, obrigado pelo debate e parabéns. Meu nome é Vitor, eu sou estudante de economia aqui da FEA. E, bom, primeiro eu gostaria de falar também, eu e o Bruno, a gente juntou a nossa pergunta em uma só, e que, na verdade, é no sentido de que a universidade pública ela é um lugar de pensadores de excelência. Bom, como a gente se auto-intitula também alunos de excelência, mas não só isso, como os melhores alunos da América Latina, e isso é endossado por todos os professores e em todas as propagandas e tudo mais que tem aqui na USP. E aí eu gostaria de perguntar se nós, como essas melhores cabeças, espero que parte dos 70% não dementes, se a gente não tem como nosso papel na sociedade propor uma solução nova, ao invés de importar uma solução falida, primitiva,
que para mim é até grotesca a imagem de uma catraca e que, bom, como o Reinaldo falou, remete a situações como a China de séculos atrás, que é a muralha da China que você falou. Bom, sempre existiu, todo mundo acha bonito. Foi o professor Campomar que falou. Ele falou da... Foi o Campomar. Bom, é uma arquitetura bonita, não sei o que lá, mas de fato remete a alguma coisa retrógrada, e que, bom, eu não gostaria de ter esse obstáculo grotesco e insultante na minha faculdade. Bom, e outra coisa que eu queria falar também é que agora eu acho que eu tenho certeza que foi o Reinaldo que falou, que as outras unidades têm catraca e, por isso, a gente não devia entrar nesse debate, que, bom, entrar no debate sim, mas não deveria ser uma coisa tão grande, e que eu queria perguntar se isso justificaria que esse nosso conformismo, entre aspas, covarde, de nos enclausurar no mundo irreal, que é a parte do mundo real, e que faz a gente viver numa ilha, como todo mundo já falou, e que, independente de se a gente já é elitizado ou não, se a gente não é elitizado, da nossa imagem de elitizado, de não sei definir, se isso é justificativa para a gente colocar a catraca. Obrigado. A gente tinha pedido para serem 2 perguntas para cada um dos palestrantes, então eu vou tomar a liberdade, como membro da mesa, presidente do CAVC. O CAVC tinha feito algumas perguntas antecipadamente para esse debate, inclusive tinha informado os palestrantes de que a gente poderia vir a fazer. Vou colocar para a professora Raquel. A gente vê que os órgãos centrais da burocracia da USP são muito lentos em tomarem posições efetivas sobre vários assuntos, inclusive a questão da segurança. Essa sexta-feira completa 1 ano da morte do Felipe. Desde aquela época, o assunto da iluminação da cidade universitária veio à tona, uma das principais questões. Semana passada, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, embargou a licitação da USP para o plano de iluminação. Então, a minha pergunta fica para a Raquel, professora Raquel. Qual o papel das unidades? Quantas unidades podem ser mais ágeis e podem colaborar para a segurança da cidade universitária como um todo? Bom, em primeiro lugar, eu queria muito dizer para o professor Reinaldo que, eu falei isso no começo, mas acho que preciso repetir, que eu tenho um grande respeito pela comissão que foi organizada, pela proposta de elaboração de um plano de segurança e pela maneira como isso está sendo agora colocado no debate, que absolutamente não, e tenho certeza absoluta que os membros da comissão fizeram uma grande reflexão, não foram uma coisa absolutamente chutada. Entretanto, por que eu acredito em gestão democrática e planejamento participativo? Não é porque é bonito, porque é legal, porque é ideologia, não, é porque, de fato, quando a gente abre um processo de debate de forma organizada, estruturada, para mais gente, surgem várias outras questões no debate que contribuem, de fato, para aperfeiçoar. As propostas construídas de forma participativa e democrática, elas são melhores, não porque quem elaborou essas propostas não sabe, não entende, é burro ou desqualificado, não. É porque tem mais cabeças pensantes, é porque tem pontos de vista que viveram isso de uma outra forma, é porque o processo enriquece de fato, né? E abre de fato para outras perspectivas. Então, acho que é muito importante pensar, né, mesmo que a comissão tenha elaborado e pensado, considerar a proposta da comissão como ponto inicial para um debate na comunidade FEA, que a partir daí se abre e pode receber contribuições, melhoras, transformações a partir de um processo de reflexão mais amplo. A segunda questão, acho que a catraca
em que pese todas essas questões colocadas aqui, muito levantadas aqui, ela é um símbolo de exclusão, ela é a demarcação da exclusão. Ela é a demarcação da exclusão. Mas você fala, não, tudo bem, é só um controle, não sei o quê. Os controles de guarita do condomínio também, é só um controle. Não é que nos condomínios não pode entrar ninguém, a não ser os moradores. Não, pode entrar, mas tem um controle de quem entra e quem não entra. Então, ela é um aparato de exclusão. Ela é assim que ela foi pensada, é assim que ela foi elaborada. E, de novo, insisto, porque eu acho que isso é um aspecto muito importante, não é a empresa de segurança que faz plano de segurança. Empresa de segurança é a pior coisa para fazer plano de segurança. Por quê? Porque a empresa de segurança, o que ela quer é vender os seus produtos de segurança, que é uma parte da história, mas não é toda a história. E aí eu pergunto, bom, mas então como enfrentar isso? Se não é através de produtos de segurança como câmeras, catracas, muros, fechaduras e demais produtos existentes num mercado de segurança, que é disso que se trata, né? A questão, por exemplo, eu ouvindo hoje, eu não tinha pensado nisso, mas ouvindo a fala aqui, eu imaginei que uma parte das ocorrências que ocorrem aqui, que ocorrem na FAO também, tem a ver, se eu for falando, esse jeito distraído, né, das pessoas de ir largando e pessoas dentro da própria comunidade, uma parte, não tudo, uma parte, dentro da própria comunidade que roubam. Como que se enfrenta a isso? Se enfrenta a isso com campanhas culturais, campanhas fortes de formação, de capacitação, de conscientização, de trabalho. Tem toda uma tecnologia social para fazer isso, para trabalhar isso, para envolver, para conscientizar as pessoas da atenção, para conscientizar as pessoas do que significa elas roubarem o seu colega. E isso é um trabalho que não envolve comprar nenhuma câmera, nenhum contrato, mas envolve fazer uma estratégia e desenvolver essa estratégia. Então, eu acho que isso é uma questão, é um exemplo. Evidentemente, eu não estou propondo isso substituindo um plano de segurança. Não, eu estou mostrando como você pode ter um elemento ali, que é um elemento não tangível, mas que tem a ver com intervir sobre a situação, não deixar a situação continuar como está. E, em relação à pergunta, em relação à USP, acho que ela tem muitas dimensões. Eu, pensando no plebiscito da FEA, fiquei pensando, puxa, esse plebiscito da FEA é tão importante, até porque tudo começou, né, há um ano atrás, com a morte do Felipe, todo esse debate sobre a segurança no campus começou aí, e esse plebiscito da FEA, por que não defender um plebiscito sobre a presença da PM no campus? Na USP. Eu sou favorável. Se a gente tem precedido de um processo de debate, precedido de todo um processo de construção participativa disso. Então, eu acho que está na hora, e é muito claro. Gente, isso não tem a ver com a FEA, tem a ver com a USP. Agora fui provocada para falar sobre a USP. O modelo de gestão da USP é falido. Além de ser autoritário, ele é falido do ponto de vista da eficiência da ação, da eficácia da ação. Ele é lento, ele não responde, ele é baseado num processo decisório, numa espécie de cardinalato, que não necessariamente são as pessoas mais aptas para trabalhar no âmbito administração. Imagina, quer dizer, é um sistema decisório muito pouco permeável para a incorporação da participação e da gestão democrática, mas, além do mais, é um sistema muito pouco permeável ao profissionalismo. Totalmente não permeável. Claro que você pode ter uma resposta, beleza, vamos privatizar, terciarizar, contratar um CEO, né? Na USP. É o que fazem as universidades americanas, por exemplo. Agora, um CEO, para ser prefeito,
da USP, se você tivesse um processo decisório democrático sobre a política de gestão do campus da USP, um processo decisório em que a comunidade USP pudesse realmente construir e opinar, você pode ter um administrador para implementar essas decisões. Por que não? Por que não? A gente tem o pior dos dois mundos na USP hoje. O pior, um sistema autoritário, antidemocrático e absolutamente ineficaz. Né? Tanto é essa a situação de que a gente não conseguiu botar a lâmpada ainda um ano depois. Né? Então, acho que a gente tem que começar a fazer uma reflexão sobre isso, e acho que esse processo aqui na FEA, de reflexão e de debate sobre a sua estratégia de segurança, assim como é uma experiência e é um laboratório para isso, assim como o processo de elaboração do plano diretor participativo da FAO também é uma experiência e um laboratório para isso, consideradas as diferentes culturas e os diferentes territórios de cada uma das unidades. Eu acho que a multiplicação disso pode levar a gente a repensar a gestão do território na USP, porque acho que é disso que se trata. Bem, eu vou, sobre as quatro, vou fazer um comentário muito rápido. O nosso companheiro lá no fundo, que falou que se eu não tenho competência para resolver os problemas da USP, por que eu sou presidente da Comissão de Segurança da FEA? Bem, eu explico pelo seguinte: a Comissão de Segurança da FEA, eu acho que é uma coisa tão importante que eu resolvi nem delegar para outra. Poderia ter delegado para outro professor, qualquer outro professor, mas eu achei que era uma coisa tão importante que eu mesmo gostaria de estar envolvido e de tal responsabilidade que gostaria de participar. O segundo que eu vou dizer para você é que um professor titular da FEA, ele vai ser ministro, ele vai ser qualquer coisa, ele teria competência para fazer parte de qualquer comissão. Só não somos porque não fomos convidados para isso. Então, não é da minha alçada resolver o problema de segurança da USP, mas, se me convidassem para isso, provavelmente eu ia ter muito o que colaborar. O segundo é o que o Tomás falou, perfeito, as intervenções, Tomás. Aqui você começou falando do professor Isaías, que a catraca, às vezes, pode dar sensação. E é verdade, ele falou isso. O professor Isaías é uma das pessoas que a gente colocou na comissão, porque tem experiência nessas coisas. De fato. Então, para isto, e eu acho que vou corroborar as palavras da professora Raquel, tem que ter outras medidas também de conscientização, de trabalhar as pessoas, campanhas, uma série de coisas, um misto de coisas. Não é um problema de que nós vamos botar uma catraca e isso vai resolver algum problema específico, só ela. Por outro lado, você falou também, claro que não vai impedir, de certa maneira, uma facilidade, por exemplo, de movimentação. Aí você citou a década de 60, e etc. Bom, o problema é o seguinte: existe em administração, você é estudante de administração, de economia. Então, eu acho que em economia vocês têm aula de trade-offs, né, trade-offs de custos. Tal. O problema é o seguinte, quer dizer, você tem sempre pelas alternativas, você perde de um lado, ganha alguma coisa, perde do outro. Quer dizer, então as alternativas são trocas compensatórias. Trade-offs, quer dizer, trocas compensatórias. O problema é isso, quer dizer, no fundo, claro, nós ganhamos alguma coisa, perdemos outras, está entendendo, Tomás? Não é uma situação que a gente ganha tudo, infelizmente. Então, é isso, você tem razão, e, no nível da comissão, o pensamento é que o que se ganha é maior do que se perde. E eventos grandes, claro, nós vamos ter que dar um tratamento operacional para tudo isso. Claro, tem um monte de detalhes, tem pessoas... A FEA é aberta a muitas atividades, nós temos cursinhos de idiomas, nós temos cursinhos para a sociedade, a FEA tem um cursinho para pessoas carentes, tem um mundo de coisas, vamos ter que cuidar disso, cada caso ser estudado e vamos trabalhar. Ok, mas sobre o nosso companheiro que roubaram o celular dele na CPUSP, bom, isso teríamos uma longa história, não tenho como especificar mais coisas, porque
Faz tempo que eu não vou mais para o CPUSP, não tenho tido mais tempo. Depois que assumi a diretoria da FEA, não fui mais para o CPUSP. Mas teríamos que estudar melhor como que as coisas funcionam lá. Teria que ter um planejamento para isso. Então, dentro da FEA, o que nós estamos tentando minimizar esses problemas é dentro dessa concepção geral de coisas que nós estamos fazendo. Nós estamos entendendo que esse conjunto de medidas, de maneira geral, tende a minimizar. Não vai resolver, não. Tende a minimizar isso. Esperamos que sim. E o Vitor, ele fez alguma reflexão, mas falando muito mais dos espaços até fora da FEA do que dentro da FEA, ou como que os pensadores de excelência não poderiam resolver de outra maneira, e aí você até usou uma palavra um pouco agressiva, de postura covarde de colocar a catraca. Eu acho que colocar um artefato, ou colocar um sistema de controle, não é uma postura covarde. Postura covarde é não fazer nada. Quando você não faz nada, você é omisso, você é um covarde. Quer dizer, eu posso estar errado e muitos alunos podem não concordar com as minhas opiniões. Eu não ligo para isso, nem estou preocupado. Eu não sou candidato a nada. Eu faço as coisas com a minha consciência. E eu acho que eu sou covarde se eu não fizer coisa que eu acho que tem que ser feito. Agora, obviamente, o que faremos com relação a esse ponto, e vou respeitar totalmente, eu tenho uma opinião, mas o que vai valer é a opinião da maioria. Então, para mim, está tudo bem. E se resolverem, não vamos colocar catraca, paciência, parabéns, é uma decisão. Cada um, a gente vai sempre buscar minimizar com os outros elementos, nós não vamos também ficar omissos e que se dane, né? Pelo contrário, nós vamos procurar sempre buscar cuidar da segurança da FEA dentro daquilo que a gente pode. Então, era isso. Só esses comentários que nós já estamos nos estendendo. Né? Bom, gente, a gente se encerra assim o debate das catracas. Eu queria agradecer novamente à professora Raquel por, depois da nossa longa insistência, ter podido comparecer. E ao professor Reinaldo, de última hora, também ter podido comparecer. Acho que é muito bom e todo mundo sai com várias reflexões daqui. Muito obrigado pela presença de todos. Quando que é o plebiscito? Do dia 28 ao dia 2 de julho. O FEA Debate, motivados pela fala da Raquel, vai transferir o debate da vivência para a meia-lua dentro da faculdade. Começa às 5 horas lá na meia-lua, digerindo o debate. E dos três, vê-se Quem tiver dois. Vai ser proporcional. Sistema americano. Vai contar, porque nós fizemos assim, na Palma nós fizemos assim. Bloco de alunos é 100. Não importa quantos alunos tiver. O bloco de funcionários é 100 e o bloco de professores é 100. Não, porque soma. Porque se eles se dividem, 50, fica 50. Se dá peso para se tiver uma maioria radical em um lado ou do outro. Exatamente. Nesse caso aqui, não é um voto, o bloco 1, bloco 2. É um outro sistema alternativo. É um outro sistema, mas também paritário. Então tinha, por exemplo, 900 alunos, vale 100. Tinha 150 funcionários, vale 100. mais dentro Mas você pode ter a divisão dentro do grupo. Então dá para ver mais claramente a divisão, não é só Dentro do grupo, não é só quem levou a maioria dentro do grupo leva tudo, entendeu? Era esse o sistema. mas de qualquer maneira... E foi bom. Eu acho que foi, assim, ao longo do processo de votação lá do fórum, foi legal. Nós construímos um plano de que culminou no fórum. Isso se construiu um processo de um documento. Esse documento foi submetido a emendas, né? Todo mundo podia pôr emendas na internet, no prazo, supressivas, aditivas. E no fórum, a gente votou artigo por artigo com as emendas. Dessa forma, um segmento. Foi esse o processo. Foi muito... E chegou a um resultado, que é o plano diretor. Como RD da comissão, a gente está precisando fazer uma reunião para ver o sistema. Ô, querido, como vai? Tudo bem? Vai fazer os dias da votação, quais computadores. Isso não está claro.